Posições relativas entre duas retas. Duas retas, uma reta R e uma reta S, traçadas num mesmo plano, elas podem estar entre si sob duas condições. Ou elas estão se cruzando, ou elas não estão se cruzando. Então, ou elas têm um ponto de cruzamento, têm um ponto em comum, ou elas não se cruzam e não têm ponto em comum. Quando as retas se cruzam, elas são ditas retas concorrentes. Então, aqui eu tenho duas retas se cruzando nesse ponto, que eu posso inclusive chamar esse ponto de ponto I, ponto de interseção. São retas concorrentes. São retas que se cruzam, são retas que têm um ponto em comum, têm um ponto de concorrência. Retas concorrentes. Se as retas não se cruzam, não têm ponto em comum, essas retas são chamadas de retas paralelas. Retas paralelas. Bom, as retas paralelas, que são aquelas retas que não se cruzam, para que elas tenham essa relação geométrica entre si de não cruzamento, de não ter ponto em comum, para que elas estejam, então, nesse caso, os coeficientes angulares devem ser iguais. O coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. E, logicamente, para que as retas se cruzem, os coeficientes angulares não podem ser iguais. Os coeficientes angulares, M de R, deve ser diferente de M de S. Ok. Bom, mas existe um caso especial de paralelismo. Existe um caso especial de retas paralelas, retas que têm o mesmo coeficiente angular, retas que não se cruzam. Que é quando as retas, além de não se cruzarem, elas ainda possuem todos os pontos em comum. São retas que coincidem. Então, a gente chama isso de retas coincidentes. Então, nota que as retas coincidentes, elas são, o caso das retas estarem coincidindo, retas coincidentes, é um caso especial do paralelismo. Então, retas coincidentes são retas paralelas que coincidem. Então, é um caso especial do paralelismo. Retas coincidentes. Como as retas coincidentes são, antes de qualquer coisa, retas paralelas entre si, porque elas têm o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S, por isso que elas são paralelas. E para que elas estejam em estado de coincidência, uma reta por sobre a outra, uma reta sobreposta à outra, os coeficientes lineares também são iguais, N de R igual ao coeficiente linear N de S. Então, quando os coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas. Mas, se os coeficientes angulares são iguais e também os coeficientes lineares são iguais, elas são retas paralelas do tipo coincidentes, uma por sobre a outra, infinitos pontos comuns. As retas concorrentes, ou seja, aquelas retas que se cruzam e elas, então, possuem um ponto em comum, que é o ponto de interseção, essas retas que se cruzam, retas concorrentes, têm os coeficientes angulares diferentes. E essa maneira, esse cruzamento de uma reta com a outra, também pode ser de certa maneira especial, que é quando o cruzamento entre as duas retas perfaz um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E aí a gente fala que as retas são concorrentes do tipo perpendiculares.
Então, as retas perpendiculares, elas são, antes de qualquer coisa, retas. As retas perpendiculares são retas concorrentes, são retas que se cruzam em um único ponto. E aí, para que as retas sejam perpendiculares, os coeficientes angulares devem ser iguais, claro, para que não sejam paralelas, e além disso, o produto dos coeficientes angulares deve resultar menos 1. Então, o coeficiente angular de R multiplicando pelo coeficiente angular de S, esse produto deve ser igual a menos 1. Então, o produto dos coeficientes angulares das retas que são perpendiculares resulta menos 1. Na prática, eu posso traduzir esta lei, né, essa condição m de R vezes m de S igual a menos 1, eu posso traduzir dizendo que os coeficientes angulares m de R e m de S, coeficientes angulares, são invertidos e com sinais diferentes, sinais opostos. Então, quando os coeficientes angulares são invertidos e com sinais trocados, significa que essas retas são perpendiculares entre si, por consequência, são concorrentes. Quando os coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas. Mas caso os coeficientes angulares sejam iguais e os lineares também iguais, as retas, além de paralelas, elas são coincidentes. Então, dá para fazer aqui um desenho tentando mostrar isso através de um esquema. Deixa eu colocar aqui um retângulo com os cantos aqui arredondados. Deixa eu diminuir aqui um pouco a espessura. Ok, aqui eu tenho os casos das retas, todos os casos de duas retas entre si. Eu vou dividir aqui no meio e aí vou colocar que as retas são paralelas, quer dizer, elas não se cruzam, paralelas, não se cruzam, ou elas são concorrentes, que são as retas que se cruzam, concorrentes, que são as retas que se cruzam. No caso das retas paralelas, existe um grupo de retas que, além de paralelas, são coincidentes. Então, eu colocaria aqui, ó, um conjunto de casos de retas que são paralelas e, além disso, são retas coincidentes. Mas nota que as retas coincidentes, elas continuam sendo paralelas. É um caso particular de paralelismo. Assim como as retas concorrentes, elas podem também manifestar um caso específico, um caso particular, que é o caso de concorrência do tipo retas perpendiculares. Então, as retas perpendiculares, deixa eu melhorar essa letra aqui, retas perpendiculares são retas do tipo concorrentes, caso especial. E as retas coincidentes são retas paralelas, também um caso especial. Então, aí tem um resumo das situações relativas em termos de posicionamento de duas retas no mesmo plano. E aí eu vou colocar aí numa lâmina exemplos de aplicação de classificação desses casos. Exemplos de posições relativas de duas retas. Bom, é interessante que se faça a análise da posição relativa de duas retas a partir do coeficiente angular.
O coeficiente angular é o ponto de partida para se fazer a análise da posição relativa entre duas retas. E esse coeficiente angular, nós sabemos que ele fica mais visível, mais instantâneo, quando a reta apresenta a sua equação na forma reduzida, como é o caso no primeiro exemplo da reta R, que tem a equação reduzida com y isolado, e o m, né, o coeficiente angular da reta R, posso colocar aqui, ó, o m de R, já é direto aqui, ó, o coeficiente do x, então m de R é 3, e aí eu não tive nenhum trabalho para efetuar o cálculo desse coeficiente angular. Na reta S, o formato da equação é a forma geral, e aí eu não consigo diretamente observar o coeficiente angular. Então, eu acho interessante fazer aqui a escrita da forma reduzida para elaborar o coeficiente angular. Então, eu vou aqui tratar da forma reduzida desta reta S. Vou aqui isolar o y. Já vou manter aqui menos 2y. Jogando para cá 6x para o outro lado, na falsa passagem menos 6x. E esse 10 aqui também para o outro lado, na falsa passagem menos 10. Aí eu tenho que o y é igual a menos 6x, divide pelo menos 2, né, do y, que faz a falsa passagem, e aqui menos 10, divide também pelo menos 2. E aí, vou colocar aqui do lado, a forma reduzida dessa reta R, aliás, dessa reta S, vou colocar aqui, ó, reta S, ela tem o seu formato reduzido, y igual, menos com menos dá mais, 3x, menos com menos dá mais 5. Então, observa que o coeficiente angular da reta S, né, da reta S, aqui, m de S, é igual a 3. Bom, então, o coeficiente angular da reta R é 3 e o coeficiente angular da reta S também é 3. Então, essas retas já são paralelas. Letra A, as retas são paralelas. Elas podem ser retas apenas paralelas ou elas podem ser retas paralelas e ainda por cima coincidentes. Vai depender do quê? Do coeficiente linear. Então, os coeficientes angulares já são iguais. O coeficiente linear da reta R, se eu puxar aqui, ó, o coeficiente, vou colocar no mesmo azul aqui. O coeficiente angular dessa reta R, vou chamar aqui de n de R, o coeficiente linear é o menos 8. E o coeficiente linear da reta S, n de S, é igual aqui, ó, a 5. Então, nota que os coeficientes lineares ficaram iguais. Então, nesse caso, essas retas elas são apenas paralelas, elas não são coincidentes, são retas paralelas. Então, na letra A, eu tenho retas paralelas. Vou pôr assim, R e S são paralelas. Então, este aí é o primeiro exemplo. Ok. Fazendo a letra B, o segundo exemplo. Observa agora que a reta S está no formato reduzido. Então, agora, o coeficiente angular da reta S é que está mais explícito. Ele está mais fácil. M de R é o coeficiente aqui, ó, do x menos 5. Ok, coeficiente angular feito é por onde eu começo para estabelecer a classificação ou dar a posição relativa de duas retas. Coeficiente angular menos 5. Na outra reta, que está no formato geral, eu vou estabelecer a equação na sua forma reduzida. Então, vou isolar aqui o y, vou manter 3y. Vou jogar para o outro lado na falsa passagem menos 15x. E vou passar para o outro lado na falsa passagem mais 21. Ok, esse 15x, joguei para o outro lado trocando
a operação, e esse menos 21 também na regra prática da falsa passagem ficou mais 21. E agora esse 3 do y faz também a falsa passagem dividindo, y igual menos 15x divide por 3, e aqui mais 21 divide por 3. Bom, então o coeficiente angular aqui ficou m de r, né? Estou fazendo aqui a equação r, né? A primeira que está na geral, passando para a reduzida, m de r. Vou fazer a divisão aqui primeiro. Y igual menos divide por mais dá menos 5x, 21 por 3 dá 7, menos 5x mais 7. Então, observa que o coeficiente angular da reta S, aqui eu botei reta R, né? É aqui que é reta R, a primeira. O coeficiente da reta R igual aqui, ó, menos 5, que veio a partir da reta R aqui. Então, isso deu menos 5. Esse coeficiente aqui, ó, menos 5, é da segunda reta. Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu apagar aqui e vou consertar. Aqui. É o coeficiente da reta S, né? O coeficiente da reta S, aqui é o da reta S, é o menos 5. E o coeficiente da reta R, que estava na forma geral, eu construí a forma reduzida, também deu menos 5. Então, note que os coeficientes angulares, de novo, coincidiram. Então, aqui eu tenho coeficiente angular igual ao coeficiente angular. Bom, então essas retas RS já são paralelas. Elas podem ser apenas paralelas, como foi no caso da letra A, ou elas podem ser paralelas do tipo coincidentes. Vai depender do coeficiente linear. Bom, o coeficiente linear da reta S está aqui direto, ó, é o 7. É o número sozinho na forma reduzida. Então, o coeficiente linear da reta S é 7. Ok. E na reta R, o coeficiente linear, olha aqui, ó, também é 7. Da reta R. Então, N de R também é 7. Então, nota que os coeficientes angulares ficaram iguais e os lineares também ficaram iguais. Então, aqui eu tenho retas paralelas do tipo coincidentes. Então, eu posso colocar simplesmente retas coincidentes ou eu posso escrever retas paralelas e coincidentes. Tanto faz. Eu vou colocar aqui R e S são coincidentes. Então, automaticamente, elas são paralelas. E todos os pontos são comuns, uma reta está justaposta, está sobreposta à outra. Ok. Então, exemplo A e B. No exemplo C, observa que as duas retas estão no formato geral. Então, eu preciso aí transformar, né, reescrever essas duas equações no formato reduzido. Então, vou começar com a reta R primeiro. Já começo pelo isolamento do y, menos 7y, jogando para o outro lado aqui, ó, 5x, menos 5x na falsa passagem, e esse mais 3 na falsa passagem, menos 3. E aí eu tenho que y é igual a menos 5x divide por menos 7, e aqui menos 3 divide por menos 7. Fico com y igual, menos com menos dá mais, 5x sobre o 7. Aqui menos com menos dá mais,
mais 3/7. Já posso, então, adiantar que o coeficiente angular da reta R é igual a 5/7. Lembra que o coeficiente angular é o coeficiente do x. Bom, vou fazer agora o mesmo raciocínio para a reta S, que também está na forma geral, então vou isolar o y, isolando aqui 5y. Joga para o outro lado na falsa passagem menos 7x. E joga na falsa passagem mais 9. Esse 5 fica dividindo, y igual menos 7x divide por 5, e aqui mais 9 divide por 5. E aí, menos com mais dá menos, já está menos aqui, mais 9/5, está ok. Então, já tenho o formato reduzido dessa equação da reta S. Então, aqui eu tenho m de R, que deu 5/7. E agora aqui o m da reta S, o m de S, coeficiente angular da reta S, resulta antes do x menos 7/5. Bom, observa que os coeficientes angulares eles estão diferentes. Aqui 5/7 e aqui menos 7/5 são diferentes. Então, essas retas não são paralelas. Na letra A, os coeficientes angulares eram iguais. Aqui, ó, m de R é 3, m de S é 3, coeficientes angulares iguais. As retas eram paralelas, podendo ser também coincidentes, que não foi o caso do primeiro exemplo. Na letra B, coeficiente angular menos 5, coeficiente angular menos 5. Retas paralelas, podendo ser também coincidentes, que foi o caso, porque eu tinha coeficiente linear igual a 7 e coeficiente linear igual a 7. Então, nesses dois primeiros exemplos, eu tive paralelismo, né? Retas paralelas e retas paralelas do tipo coincidentes. Nesse exemplo C, as retas não são paralelas porque os coeficientes angulares resultaram diferentes. Então, já sei que essas duas retas na letra C, R e S, elas se cruzam, elas têm um ponto em comum. E observa que os coeficientes angulares, 5/7 e menos 7/5, são os coeficientes angulares, eles são invertidos. 5 sobre o 7, aqui 7 sobre 5. Então, eles são invertidos e com sinais opostos, com sinais diferentes. Aqui é mais e aqui é menos. Então, se os coeficientes angulares são invertidos com sinais trocados, essas retas, além delas serem retas que se cruzam, retas concorrentes, são retas perpendiculares. Então, aqui eu tenho, nesse exemplo C, R e S são perpendiculares. Ok. E aí nós vamos para o quarto exemplo. Eu tenho a primeira equação na forma reduzida, y igual a 6x menos 4. Então, isso faz com que eu tenha direto já o coeficiente angular, m de R igual a 6. No caso da reta S, eu tenho forma geral, então vou fazer aquele procedimento de isolar o y, 2y, joga para lá menos 14x, joga para lá menos 8. Isolei o 2y aqui. Foi para lá menos 14x, foi para lá menos 8. E agora esse 2 fica dividindo, menos 14x divide pelo 2,
menos 8, que também divide pelo 2. Forma reduzida, menos 14 divide por 2 dá menos 7, menos 7x, e aqui menos 8 divide por 2, isso dá menos 4. E aí o coeficiente angular aqui dessa reta S, m de S, é igual a menos 7. Bom, aí observa que os coeficientes angulares, de novo, ficaram diferentes. Aqui é 6 e aqui é menos 7. Só que, neste caso, eles são simplesmente diferentes. Eles não são opostos de sinais contrários, como aconteceu na letra C. Na letra C, eles eram diferentes, mas eles eram opostos e de sinais contrários. Então, as retas se cruzavam num formato de perpendicularismo, eram retas perpendiculares. Na letra D, os coeficientes angulares são diferentes, mas não são opostos e de sinais contrários. Até são de sinais contrários, mas não são invertidos. Então, essas retas elas não são perpendiculares. Essas retas são apenas concorrentes, são retas que se cruzam. R e S são apenas concorrentes, retas que têm um ponto em comum, mas o ângulo de cruzamento entre elas não é um ângulo de 90 graus, elas não formam um esquadro, né? Elas não estão perpendiculares entre si. São apenas retas que se cruzam, retas concorrentes. Ok? E aí, então, eu coloquei um exemplo de cada situação para evidenciar aí a influência do coeficiente angular na posição relativa entre duas retas. A reta y igual mx menos 5 é paralela à reta 2y igual a menos 3x mais 1. Então, o valor de m é... Então, eu tenho aqui uma reta com equação reduzida y igual mx menos 5. E tem uma outra equação que tem y igual menos 3x mais 1. Essas duas retas, posso chamar aqui de reta R e aqui de reta S. Essas duas retas, elas são paralelas. R e S são paralelas. Eu tenho essa afirmação no exercício. E quando as retas são paralelas entre si, significa que os coeficientes angulares são iguais. Então, m de R é igual a m de S. Então, vou resolver isso. Coeficiente angular de R. Bom, m de R, como eu já tenho aqui a equação no formato reduzido do y isolado, o coeficiente angular de R é o próprio coeficiente do x, é m. Então, m de R igual a m. E a reta S ela não está totalmente no formato reduzido, porque eu ainda tenho esse 2 aqui multiplicando o y. Então, para eu construir a forma reduzida, y igual, vou jogar esse 2 dividindo na falsa passagem. Menos 3x sobre 2, e aqui mais 1 sobre 2. Agora, o coeficiente angular da reta S é o coeficiente do x, é menos 3/2. Como no caso do paralelismo, os coeficientes angulares são iguais, então significa que o coeficiente angular de R, assim, ó, m de R igual m de S. m de R é o próprio m, e m de S é menos 3/2. Está aí o valor do m, que é o que ele queria. Valor do m igual a menos 3/2, alternativa D. A equação da mediatriz do segmento cujas extremidades são os pontos A, 2 e 1, e B, 6 e menos 1, é... Bom, então eu quero aí a equação da mediatriz. É interessante que se faça aqui
um conceito do que significa reta mediatriz. A mediatriz é uma reta. Então, mediatriz de um segmento é uma reta que passa no ponto médio do segmento. Então, a mediatriz de um segmento é a reta que passa no ponto médio desse segmento sob um ângulo de 90 graus. Ou seja, existe aí um perpendicularismo. Então, a reta suporte do segmento e a mediatriz, elas são perpendiculares entre si. Existe aqui, ó, 90 graus, como eu tenho a indicação na figura ali, a caixinha com pontinho dentro, né, indicando 90 graus. Ok. Bom, então esse exercício vai dar um pouco de trabalho, né? Eu tenho algumas tarefas a cumprir aí. Bom, eu tenho que o ponto A é 2 e 1, vou colocar aqui, ó, o ponto A. Ele tem coordenadas 2 e 1, e o ponto B tem coordenadas 6 e menos 1. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o ponto médio do segmento AB, porque eu sei que a mediatriz, essa aqui é a mediatriz, vou chamar de reta R, tá? A reta mediatriz eu vou chamar de reta R. Então, essa reta R, que é o que eu estou querendo, né? A equação dessa reta R, ela passa nesse ponto, que é o ponto médio do segmento AB. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular este ponto médio. Vou pôr assim, ó. Ponto médio do segmento AB. Bom, e lembra, né, que o x do ponto médio é a média dos x. Então, vou somar aqui, ó, 2 mais 6, divide por 2. 2 mais 6, divide por 2. 2 mais 6, 8. 8 por 2 é 4. E o y do ponto médio é a média dos y. 1 menos 1, 0. Então, vou somar os y. 1 mais o menos 1, mais com menos dá menos. 1 menos 1 divide por 2. 1 menos 1, 0. 0 divide por 2 é 0. Então, o ponto médio, ele tem coordenadas 4 e 0. Então, já sei que a reta R passa nesse ponto. Esse ponto, ele pertence à reta R. Eu vou colocar assim, ó, M4 e 0, ele pertence à reta R. Muito bem. Vou fazer aí o próximo passo. Eu vou agora calcular a equação da reta AB. Ou posso calcular direto o coeficiente angular da reta que passa em AB. Eu acho que isso é mais tranquilo. Ó. Vou calcular aqui o M, o coeficiente angular, da reta suporte de AB. Essa reta suporte de AB, deixa eu fazer aqui bem fininha, numa outra cor. Vou fazer uma cor aqui não muito forte. Olha só aqui, ó, a reta AB. Deixa eu diminuir aqui
a espessura e vou colocar numa cor mais fraca. E aí deixa eu esticá-la aqui, ó. Então tá aí a reta que passa nos pontos A e B. Então essa aqui é a reta suporte do segmento AB. Eu posso dizer que essa reta é a reta S. Então aqui eu vou calcular M de S, o coeficiente angular dessa reta S. Coeficiente angular da reta S, eu vou usar a fórmula y de um ponto menos o y do outro ponto sobre x de um ponto menos x do outro ponto, na mesma ordem, BA em cima, BA embaixo. M de S igual y do B menos 1. Aqui, ó. Menos y do A, 1. Menos 1. Menos 1, menos 1. X do B é 6. Menos x do A, que é 2. Isso vai resultar menos 1 com menos 1, menos 2. Divide por 6 menos 2, 4. E aí, o coeficiente angular da reta S, simplifica 2 com 4, dá 1/2, deu menos 1/2. Então, isso aqui, ó, é bem relevante para esse exercício. O coeficiente angular da reta S é menos 1/2. Então, o coeficiente angular da reta R, que é perpendicular à reta S, vou fazer aqui com outra cor. O coeficiente angular da reta R vai ser invertido com o sinal trocado. Trocando o sinal fica mais, invertendo 1 sobre 2, 2 sobre 1. Então, o coeficiente angular da reta R é o 2. Por quê, professor? Por que tu sabe isso? Porque eu percebo que essas duas retas R e S, elas são perpendiculares entre si, então os coeficientes angulares são invertidos com os sinais trocados. Eu calculei o coeficiente angular da reta que passa em 2 e 1 e 6 e menos 1, que deu menos 1/2. E aí, eu, a partir daí, inverto e troco o sinal para calcular o coeficiente angular da reta R, que é a reta que eu estou querendo. Bom, de posse do coeficiente angular, então, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Coeficiente angular da reta R. E mais o ponto médio, que pertence também à reta R. Então, juntando essas duas informações da reta R, eu consigo aqui definir a equação. Então, o que eu vou fazer nesse espaço aqui, usando esse mesmo raciocínio aqui do coeficiente angular. Então, vou colocar coeficiente angular, vou colocar em outra cor aqui, ó. Coeficiente angular é o y menos o y de um ponto conhecido, x menos o x de um ponto conhecido. Então, isso aqui é uma variação da fórmula do coeficiente angular quando eu conheço apenas um ponto e conheço o coeficiente angular para eu definir a reta. É como se fosse a equação da reta que passa por um ponto. E aí, vou fazer a substituição. O coeficiente angular eu acabei de calcular que é 2. Então, agora eu vou fazer isso em verde. Ó, 2, que é esse 2 aqui, né, coeficiente angular da reta R. Isso é igual a y genérico menos o y do ponto. Quem é o ponto? O ponto médio, é o ponto por onde a reta R vai passar. Um ponto conhecido. Então, y menos 0. E embaixo, x genérico, menos o x do ponto. Quem é o x do ponto? 4. Esse x menos 4 vai para lá na falsa passagem.
Aí eu vou armar para ti aqui, deixar bem explicadinho. 2 que multiplica x menos 4 é igual aqui, y menos 0 é y. Aqui eu posso multiplicar 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 4, menos 8, igual a y. Então, aqui eu tenho a forma reduzida. Y igual a 2x menos 8. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Y igual a 2x menos 8 já é a reta R. É o que eu quero, num formato reduzido. Eu olho para as alternativas e ele não dá preferência pela escrita da equação dessa reta R, né, dessa reta mediatriz, no formato reduzido. Ele prefere no formato geral. Então, eu transformo isso em geral. É só jogar esse y para cá. 2x, trago esse y para cá, menos y, segue aqui menos 8, igual a 0. E agora eu vou buscar esta equação nas alternativas. 2x menos y menos 8, e aí eu observo isso na alternativa A. Ok? Então, tem uma questão bem completa, né? Porque envolve conceito de mediatriz, ponto médio, retas perpendiculares e os seus coeficientes com sinais trocados invertidos, equação da reta que passa por um ponto, usando aí coeficiente angular. Então, uma equação bem completa e vale muito para a tua revisão, para o teu estudo, ok?